Salve galera, aqui quem fala é o professor Didi, professor de Química, mais uma vez aqui trabalhando uma videoaula com vocês. Hoje nós vamos comentar um assunto que é bem básico, inclusive é visto não só no ensino médio, mas também na disciplina de ciências, lá no nono ano. Então, aqui você também que for do nono ano, um abraço, obrigado por estar prestigiando nossa videoaula. Nós vamos comentar hoje o tema, anote aí, são modelos atômicos. Pessoal, nós vamos ver que essa parte da química ela é mais voltada a um aspecto quase que histórico, da evolução da compreensão que o homem tem em relação à estrutura da matéria. Duas perguntas clássicas nós sempre fizemos e acredito que nas próximas gerações vamos fazer também. Do que nós somos formados? É óbvio que hoje nós sabemos grande parte dessa resposta. Mas, antigamente, principalmente quando o homem passa a ser Homo sapiens sapiens, ele começa a se questionar isso. É uma pergunta quase que intrínseca à existência do homem. Do que nós somos formados? De onde nós viemos? E isso tem uma grande influência nas questões filosóficas do mundo grego e romano, principalmente, que dão influência ao nosso mundo ocidental. Então, antigamente, principalmente no período helenístico, você vai encontrar alguns filósofos aí importantes, eles tratam a questão da existência da matéria como algo fundamental para a existência do homem. Então a pergunta clássica é: do que somos formados? Existem alguns filósofos dessa época que são mais específicos e mais incisivos, e suas definições filosóficas são mais arraigadas ao que nós conhecemos hoje. Uma das mais conhecidas é um modelo ou uma explicação que dizia que a matéria era formada por 4 elementos da natureza. São água, terra, fogo e ar. Isso aí você vai encontrar em vários desenhos, desde Thundercats até Avatar, não é isso? Esses 4 elementos seriam formadores da matéria como um todo. Isso é bacana porque você vai encontrar várias outras explicações, como por exemplo, se perguntasse ao filósofo lá, então a nuvem, ela é formada de quê? Aí ele falava o seguinte, ela é formada por esses 4 elementos, só que 2 deles são predominantes, que seriam o ar e a água. Então, várias coisas estavam associadas sempre a esses 4 elementos. É claro que essa afirmação ela já não funciona mais, nós conhecemos a matéria como formada por átomos, mas até então isso era uma explicação plausível no mundo da filosofia, que vai dar origem à ciência pura e aplicada como nós vemos hoje. Outra coisa importante ainda no mundo filosófico é a definição sobre a palavra átomo, de Demócrito e Leucipo. Esses dois filósofos sofistas, só um adendo aí, filósofo sofista era aquele que saía, digamos, passava seu conhecimento, só que a troco de dinheiro. Então, eles ensinavam, mas recebiam algum benefício. Outros filósofos já não tinham essa pretensão, como por exemplo Sócrates. Sócrates ele ensinava em praça pública, escutava quem quisesse e não precisava pagar nada por isso. Então os sofistas Demócrito e Leucipo, eles falavam alguma coisa sobre a matéria. O que é importante é que a palavra átomo é dada, tem origem de Demócrito e Leucipo. O prefixo a significa negação. Por exemplo, anormal significa a ausência ou negação de normalidade. Então, átomo é uma negação de alguma coisa. Para os gregos, tomos, essa parte tomos ou tomo significava justamente a palavra parte. Então, átomo é aquilo que não pode mais ser partido. Aquilo que não pode ser mais partido é indivisível. Então, acreditava-se agora que a matéria ela não é composta só por 4 elementos. Na verdade, ela é composta por algo elementar chamado átomo. Ele era muito pequeno, invisível ao olho nu e que não conseguia mais ser dividido. Perceba o seguinte, você pega um pedacinho de papel, começa a dividir esse pedacinho de papel. Esse pedacinho de papel é matéria. Você, junto com o filósofo Demócrito e também com Leucipo, começa a fazer essa divisão da matéria. No momento que você não consegue mais dividir
essa matéria, você encontra então aqui o átomo. Então, era algo que era indivisível. Nós vamos ver que há uma grande lacuna histórica desde essa última definição de Demócrito até outra definição sobre o modelo atômico, que é justamente o modelo atômico de John Dalton. John Dalton ele vai dizer algumas especificidades sobre o que é o átomo. E uma coisa interessante que você vai perceber que John Dalton se encontra no mundo ocidental. Então, alguma influência dessas ideias filosóficas que nós comentamos até aqui vai recair na definição do modelo atômico de John Dalton. É claro, professor, existem outras definições sobre a matéria e sua essência no mundo oriental e várias outras civilizações antigas. Sim, um caso específico é o do mundo oriental na parte chinesa. Os chineses, eles conceituavam que a matéria era formada por duas forças antagônicas, que uma complementava a outra. Então, a matéria, como a essência do ser, do existir, era formada por forças antagônicas, o bem e o mal, a luz, a escuridão, o yin e yang. Tranquilo? É que você perceba bem que há uma relação. Então, quem vai influenciar de fato o modelo atômico de John Dalton é o mundo ocidental, o greco-romano. Então, vamos analisar aqui primeiro essa figura que trata sobre o Então, o modelo atômico modelo de John de Dalton. John Dalton é um modelo conhecido como modelo bola de bilhar. Por quê? Ele traz aí uma definição de que o átomo ele é indivisível, indestrutível, eterno, compacto e maciço. Você que é vestibulando pode ver em algumas questões que isso é resumido da seguinte maneira. Segundo John Dalton, o átomo é uma esfera maciça e indivisível. Esse modelo é conhecido também como modelo bola de bilhar, porque é semelhante como se tivesse uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. E aí você iria diminuir a proporção do tamanho até ele ficar invisível a olho nu. O que é interessante, pessoal, não é só saber isso. Alguns vestibulares têm perguntado o seguinte: qual é a semelhança entre o modelo bola de bilhar e os modelos anteriores ocidentais? Aí você vai ver o seguinte, que a semelhança é que John Dalton ainda continua dizendo, como no mundo filosófico ocidental, que o átomo é indivisível. Qual é a novidade que o John Dalton traz? Ele diz que agora o átomo tem forma. Anteriormente, ninguém se arrisca em falar qual é a forma do átomo. Ele diz que é uma esfera. E aí, alguns alunos em aula perguntam assim, professor, por que uma esfera? Por que não um triângulo, um quadrado? Aí você vai ver o seguinte, que de todas as figuras geométricas, aquela que se apresenta em maior perfeição é a esfera. A esfera, ela não tem, sendo ela uniforme, ela não tem nenhuma parte que se diferencie de outra região. Então, como nós vamos entender, a compreensão do átomo era como algo perfeito. Então, nesse sentido, você pega a semelhança com o anterior, vai ser, grifa aí a palavra, indivisível. E qual é agora a novidade? John Dalton traz novidade no caso da forma que o átomo tem. Então, esses dois pontos são importantes. Diga lá para mim se não é fácil. Então, esse primeiro modelo aí, 100%, o modelo de John Dalton, ele é o primeiro que geralmente é trabalhado nos vestibulares. 1808 ou 1805, tem alguns vestibulares que ainda, por exemplo, o ITA coloca 1805, aí a UFMG coloca 1813. Aí não tem muito critério em relação à química, já que nós estamos trabalhando assunto de história, saber a data exata. Tranquilo? O modelo seguinte, pessoal, já é um modelo que tenta inovar em alguma coisa. Depois de vários experimentos, principalmente em tubos de raios catódicos, lá da física, começou-se a perceber que existem algumas características elétricas associadas à química. Então, a condução de eletricidade passou a ser estudada também por químicos. E isso ficou bacana porque aqui há uma contribuição muito grande da química para a eletricidade lá da física. Um desses cientistas que contribui é justamente
o conhecido J.J. Thomson. Ele faz agora uma definição sobre o átomo a partir de alguns experimentos com tubos de raios catódicos, e ele consegue concluir o seguinte. Ele diz, imagina que ele consegue falar com John Dalton. Ele liga para John Dalton e diz assim: John Dalton, você acaba de ser eliminado. Você errou na definição sobre o átomo. Na verdade, o átomo ele não é indivisível. Ele é dividido, sim, em cargas. Esse átomo agora, segundo J.J. Thomson, é dividido em cargas positivas e negativas. Aí você vai lembrar lá da física do Vlad, que ele fala que o positivo com o negativo vão se atrair. E isso dá estabilidade ao átomo. Então, segundo J.J. Thomson, você tem uma esfera maciça que agora ela é divisível. Então, olha, a diferença entre John Dalton e J.J. Thomson é que J.J. Thomson diz que a esfera agora já é dividida. Em quê? Em cargas. Você vai saber muito bem que hoje em dia as partículas são compreendidas com cargas. Então, alguns vestibulares trazem algumas pegadinhas. Por exemplo, dizendo assim, J.J. Thomson diz que o átomo é dividido em partículas. Aí você diz assim, velho, isso é verdade. Porque eu sei muito bem que próton é positivo e elétron é negativo. E ele está dizendo que é separado em cargas, então isso é verdadeiro. Aí quando sai o gabarito, o resultado está dizendo lá que aquela afirmação era falsa. Por quê? J.J. Thomson, em seu modelo, ele não fala em partículas, ele fala em cargas. Ele é incisivo em dizer o seguinte, eu não estou falando em partículas, eu estou falando em cargas. Até porque o conceito de partícula ser carregada, positivamente ou negativamente, ainda estava em curso. Não tinha-se ainda a certeza sobre a questão de serem corpúsculos. Só acreditávamos que eram cargas, ok? Então, o que J.J. Thomson fala é o seguinte, que o átomo é uma esfera maciça e que agora ela é dividida em cargas. Tranquilo? Então, a novidade é que ela já é dividida. Qual é a semelhança? É que o modelo anterior de John Dalton ainda contribui para esse que nós estamos discutindo. Porque, veja, o átomo ainda continua sendo uma esfera maciça. A novidade é que agora ele é dividido em cargas. E isso é bacana quando você analisa a seguinte figura que vai surgir agora. Porque nós somos high definition. E aí nós que temos o editor nem esperou eu falar e já seguinte mostrou a figura, né? Não é que é 100%. A edição aqui nem a Globo tem. Olha aí o que eu falei para vocês. O átomo é uma esfera, ela é toda positiva, essa parte laranjada positiva, e inserida na sua superfície você encontra esses elementos que são cargas. Não vai dizer, olha, que essas bolinhas, coloração mais azulada, quase verde, são elétrons. Ele não diz isso. Ele diz que essas são cargas negativas. Porque se você dissesse que os elétrons são essas partes menores aí, corresponderia então ao próton, essa parte bem maior, e não tem sentido você falar em próton e elétron, ok? Então, esse modelo é conhecido como pudim de passas. Seria o modelo de J.J. Thomson, em que a massa do pudim corresponderia à parte positiva e as passas seriam essas cargas negativas. Tranquilo? Volta agora para Didi. Um minuto de silêncio também para facilidade disso aí, né, velho? Muito fácil. Então você pode associar bola de bilhar a John Dalton e J.J. Thomson por de passe. Novidades e diferenças. Novidade para J.J. Thomson é que o átomo agora é dividido, sim, em cargas. E a semelhança entre o modelo de J.J. Thomson e o anterior, que é o de John Dalton, é que o átomo continua ainda sendo uma esfera. Tranquilo? Na próxima videoaula nós vamos comentar Rutherford e Bohr. Espero você nessa segunda parte. Obrigado.